refletir sobre o tema o existencialismo, trazendo à tona as reflexões do Martin Heidegger e do Sartre sobre esse tema, o existencialismo. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Iremos iniciar a nossa aventura, a nossa reflexão sobre o existencialismo a partir da seguinte apresentação. Inicialmente com as ideias do Heidegger, posteriormente com as ideias do Jean-Paul Sartre, fazendo uma conclusão com o pensamento da sua companheira Simone de Beauvoir. Então, inicialmente, iremos ver as principais influências sobre o existencialismo, os principais pensadores que influenciaram tanto o pensamento do Heidegger como o pensamento de Sartre, fazendo também uma atualização do pensamento existencialista, ou dessa corrente filosófica conhecida como existencialismo. Então, inicialmente, nós iremos, após essa demonstração das influências do existencialismo, perpassar sobre o pensamento de Heidegger e o ser no mundo, fazendo uma biografia rápida, demonstrando algumas obras e a partir também da sua construção, a partir do pensamento do Husserl, do Edmund Husserl, da fenomenologia. Os temas do Heidegger estão intrínsecos a partir do indivíduo, que é um projeto, um projetar-se no mundo, um ser em construção, partindo da experiência de uma existência inautêntica, vivenciada pela maioria das pessoas na constatação de Heidegger, e uma solução trazida pelo mesmo pensador a partir da angústia, como uma crise, como uma ruptura para uma vivência totalmente autêntica. Posteriormente, em um segundo momento, nós iremos ver o pensamento do Sartre, o ser humano é liberdade, contemplando esses tópicos, a existência precede a essência, fazendo uma comparação entre os objetos já criados e também a relação da compreensão do ser humano para o pensador, o homem é o que faz de si, e estamos condenados à situação da liberdade, a partir das escolhas, onde nós iremos nos aprofundar sobre esse paradoxo de condenação à liberdade. E, por fim, nós veremos um pouco da reflexão e da riqueza substancial filosófica trazido pela sua companheira, pela companheira do Sartre, a Simone de Beauvoir. Aqui nesse slide nós temos do lado esquerdo o Heidegger e do lado direito nós temos o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. Inicialmente, para prepararmos no campo existencial sobre o que é o existencialismo, nós propomos essa charge filosófica, onde nós temos uma sala de aula, a professora explicando um determinado conteúdo, e ao finalizar a sua explicação, ela pergunta, alguém mais tem alguma pergunta? Aí se vem uma voz, a voz do Calvin, eu tenho. Fale, Calvin, qual é o sentido da vida? Então é uma pergunta filosófica própria do existencialismo, e a professora se aproxima do Calvin e diz, eu me referia às perguntas sobre o tema da aula, o tema que eu estou explicando. Francamente, gostaria de saber essa resposta antes de gastar minhas energias em outras coisas, responde o Calvin à professora. Essa charge justamente serve para nos situar na problemática dessa corrente conhecida como existencialismo, sobre a existência humana, procurando de forma filosófica demonstrar os caminhos precisos para responder essa seguinte indagação do Calvin: qual é o sentido da vida? E antes de nos adentrar sobre o pensamento do Heidegger e do Sartre, é interessante compreendermos que outros pensadores no campo da história da filosofia já faziam essas investigações existenciais. Dentre eles, nós destacamos a influência sobre o existencialismo. De um lado, do lado esquerdo, nós temos o Søren Kierkegaard, sobre as inquietações humanas a partir das múltiplas possibilidades que nos traz um sentimento de angústia. Esse pensador cristão, o Kierkegaard, trouxe bases sólidas para a construção do existencialismo, e do outro lado nós temos o filósofo e matemático Edmund Husserl, que a partir do movimento de trazer na centralidade a fenomenologia como método científico, de investigação para a fenomenologia em busca das essências, coloca que toda a nossa consciência tem uma intencionalidade.
E os filósofos existencialistas colocam que o ser humano tem uma intencionalidade, quer seja a liberdade, quer seja as várias situações que nós estamos colocados como ser aí, né, o ser no mundo. Então, a partir desses dois pensadores, do Kierkegaard e do Edmund Husserl, nós percebemos a grande influência que eles estabeleceram na construção dos escritos, tanto do Martin Heidegger, no seu livro Ser e o Tempo, e também nos escritos do Jean-Paul Sartre, em relação ao ser e o nada, ambos preocupados com a fenomenologia e, ao mesmo tempo, escrevendo assuntos pertinentes relacionados à existência humana. Então, nós iniciamos com o Martin Heidegger, que nasceu em 1889 e faleceu no ano de 1976. Passou pelas grandes conturbações da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, das grandes crises econômicas e sociais, começou-se a debruçar sobre o pensamento da fenomenologia, a partir também da influência que ele teve do seu professor, já que ele foi aluno do Husserl. Ele nasceu em Mesrich, na Alemanha, né? Estudou na Universidade de Freiburg e foi aluno do Edmund Husserl. Uma das críticas fortes à existência do Heidegger foi justamente que ele apoiou o partido nazista, e ele foi nomeado reitor da mesma universidade que estudou, tendo em vista que, ao tornar-se reitor ou um professor de grande influência, também está interligado às suas grandes capacidades intelectivas, mas, ao mesmo tempo, sofreu e sofre ainda grandes críticas por parte de historiadores, de filósofos, de outros pensadores, em relação a esse apoio que ele deu ao partido nazista, principalmente nas configurações aí das grandes guerras mundiais. E nós temos abaixo uma foto, uma imagem do Martin Heidegger. Posteriormente, nós vemos as imagens que representam as obras, as principais obras do Heidegger. E ao ver essas obras, nós percebemos como o Husserl, na sua busca investigativa de uma ciência que explicasse a fenomenologia como uma ciência em busca das essências, está muito intrínseco no pensamento do Martin Heidegger. Vejamos as obras. O primeiro, os conceitos fundamentais da metafísica, onde já no próprio título se carrega um aspecto existencial sobre a percepção do mundo, a finitude, a nossa finitude, e também o aspecto da solidão. Outra obra que está muito presente e próxima do pensamento de Husserl são os temas fundamentais da fenomenologia. Lembrando que o Husserl inaugura essa ciência investigativa e quem vai dar continuidade ao pensamento de Husserl é justamente o Martin Heidegger. A terceira obra, A Essência da Liberdade Humana, uma introdução à filosofia, onde ele traz esses aspectos também existenciais nos seus escritos. A próxima obra, O Ser e o Tempo, onde nós iremos analisar algumas passagens dessa obra, onde ele faz essa reflexão sobre a angústia da nossa consciência de finitude. O ser humano ele externaliza essa finitude, esse aspecto da nossa vida, que nós somos levados para a morte. E, por fim, nós temos a obra sobre a essência da verdade, a tese de Kant sobre o ser, do Martin Heidegger. Lembrando que o próprio Husserl faz esses estudos sobre a questão dos fenômenos, analisa o pensamento de outros filósofos, dentre eles o Hegel e o Kant, e o Martin Heidegger dá uma grande contribuição também nesse livro, sobre a essência da verdade, ao analisar a tese de Kant sobre o ser. Dessa maneira, nós vemos o Heidegger e o ser no mundo, como é que ele compreende o indivíduo no mundo, o que é o sujeito, e como é que o sujeito vai dando conotação para a sua existência. Nós vemos que cada pessoa só pode ser compreendida na sua relação com o mundo, né? O indivíduo ele vai se organizando, vai entendendo o mundo a partir das suas relações com as coisas, a capacidade de nomear as coisas, de conhecer as demais pessoas, de conhecer os objetos que lhe circundam, através da cultura, da linguagem, da religiosidade, dos aspectos culturais. E o próprio Heidegger, ele coloca um termo chamado Dasein, que pode ser traduzido por ser aí.
Então, todo indivíduo, todo sujeito é um ser aí, um ser lançado no mundo. O ser humano é um ser aí, um ser no mundo, um ser que estabelece relações tanto com as coisas e também as pessoas que estão ao seu redor. A partir desse relacionamento, nós aprendemos a linguagem, a cultura, a religiosidade, todas as formas que nos fazem perceber e entender o mundo. E nós temos a imagem da Mafalda, justamente com seus amiguinhos, percebendo, entendendo o mundo através da sua materialidade e, a partir disso, se constituindo. Então, o ser humano, o ser é um ser aí, né? O ser, o indivíduo é um ser aí que vai se construindo. Dessa maneira, o ser é um projeto inacabado que está se construindo dia após dia. Assim, nós vemos que o indivíduo é um projeto, e um projeto é o que antecede a sua finalização. Ora, nós temos um projeto de pesquisa, quer seja para um artigo, quer seja para uma dissertação, quer seja para uma tese. Quando vamos construir determinadas coisas, determinada casa, determinado lugar, nós fazemos um projeto, nós projetamos isso para se chegar à finalidade, o sentido último que é a essência. E na conclusão do Martin Heidegger, o ser humano é um projeto, é um ser em construção. O ser humano ele não nasce completo e durante o seu existir ele vai se construindo. O ser humano projeta-se sobre o mundo, as coisas e também as pessoas nas suas relações sociais, e o mundo passa a ser um projeto de ações e também de atividades. Dessa maneira, nós vemos as várias características da Mafalda nessa charge, que nós podemos colocar também a partir das nossas diversas situações de existência. Inicialmente, nós temos ela desejando a paz, depois ela indignada com alguma coisa, depois num sentimento de abraço, de fraternidade, em outro momento triste, angustiada com alguma determinada situação, em outra forma, com mais ímpeto nas suas palavras, dizendo basta às situações. Por fim, nós temos as três Mafaldas, uma na sua centralidade sorrindo, fazendo esse convite, outro momento de férias, despojado no momento da praia, e no segundo momento ali, convidando, fazendo esse convite reflexivo. Então, o Heidegger, ao analisar o indivíduo, coloca que o indivíduo é um processo, um projeto que está em constante construção. E nesse projetar-se, transformando e utilizando as coisas do mundo, e se relacionando também com as outras pessoas, com a família, com a sociedade, é que o ser humano vai se desenvolvendo a sua própria existência, ele vai se identificando, ele vai se colocando no mundo. E, ao mesmo tempo, nessa característica de socialização, de se colocar no mundo, nós temos duas possibilidades analisadas pelo Heidegger. A primeira é a existência inautêntica, característica da maioria das pessoas. Em segundo momento, como alcançar uma existência autêntica, que haja uma autonomia do sujeito. Então, inicialmente, pela constatação do Heidegger, nós vemos uma existência inautêntica, onde nós observamos nessa imagem várias pessoas fazendo diversas coisas através dos parâmetros sociais, das rotinas sociais, das tradições sociais, daquilo que não se é questionado, que é naturalizado, e nós vamos nos envolvendo na sociedade através de uma existência inautêntica. Então, ele diz que a maioria das pessoas vive numa existência inautêntica ou imprópria, porque se mantém no plano dos fatos, do fazer pelo fazer, manipulando as coisas e se relacionando com os outros de maneira superficial. E essa maneira superficial vai se maquinizando, vai se rotinizando. E ao virar rotina, nós vamos naturalizando a sociedade, e ao naturalizá-la, nós acabamos adormecendo o aspecto da autenticidade. Outra característica, a partir dessa existência inautêntica, nessa forma de evolução, de progresso, de desenvolvimento da humanidade, nós percebemos que existe uma padronização, assim como o homem vai virando um código de barras, um número, o número do cartão de crédito, o número do CPF, nós vamos nos transformando em números, transformando assim uma existência inautêntica, sendo apenas mais um, podendo ser substituído a qualquer momento.
porque é como a sociedade fosse maior que o indivíduo e o indivíduo estivesse apenas ali para obedecer às regras sem questionar essa maneira já vigente, essa maneira já pré-estabelecida. Então, uma das grandes questões feitas ao Heidegger, principalmente por ele mesmo, como ponto-chave de movimento da sua filosofia, é como sair dessa existência inautêntica para uma existência totalmente autêntica. E aí ele vai pontuando um caminho necessário por meio da angústia. E o que seria a angústia, né? Inicialmente, nós já temos o pensamento da angústia no filósofo Kierkegaard, quando traz que a nossa vida é uma possibilidade de sucesso ou de fracasso. Nada nos garante a certeza das coisas, apenas estamos imbuídos de diversas possibilidades e essas possibilidades nos causam uma angústia. Para o Heidegger, a única forma de experimentarmos uma existência autêntica é por meio da angústia, o caminho principal, é começar a desnaturalizar o natural. Então, a angústia é aquilo que o indivíduo rompe com a sua existência inautêntica. Quando vai se percebendo outras possibilidades, rompendo com as rotinas, rompendo-se com aquilo que já está pré-estabelecido. E assim nós temos na imagem, nós temos o Dasein, o ser em si, o ser para si, o ser aí, né, que está justamente lançado no mundo, em construção, e a partir dessa construção social, ele vai vivendo uma vida inautêntica. A partir da angústia, ele começa a perceber outras possibilidades, assumindo a sua responsabilidade na vida, criando assim uma vida autêntica. Então, esse sentimento de angústia aparece quando o ser humano se coloca diante da própria existência, do vazio existencial, e assume a sua responsabilidade de sua vida, não se perdendo entre as coisas do mundo e as ocupações cotidianas. Lembrando que as coisas do mundo e as ocupações cotidianas são altamente necessárias, mas para se viver uma existência autêntica é o ser firmando-se como autor de sua liberdade, como autor de suas responsabilidades. Assim, essa angústia da existência, e nessa existência autêntica, proporciona um conceito de finitude, ou de angústia através da finitude, o que se representa muito bem nessa imagem que nós temos logo abaixo. Nós vemos justamente uma imagem de uma árvore pequena, crescendo juntamente com as crianças que estão ali brincando, o início da vida. Depois, no segundo momento, nós temos uma árvore um pouco mais estruturada e dois jovens ali conversando. No terceiro momento, esses jovens cresceram juntamente com a árvore, tornaram-se um casal. No quarto momento, já estão idosos, ambos ali segurando bastões. A árvore também está no seu desenvolvimento. No quarto momento, nós vemos uma perca tanto na árvore, que já não tem mais o brilho das suas folhas, muitas folhas já caíram, nós vemos muitos galhos secos, e ao mesmo tempo também alguém que está ali refletindo sobre a sua existência, refletindo sobre a sua finitude, porque perdeu o seu companheiro, né, onde nós temos uma lápide, alguém faleceu. Então Heidegger pontua que nós, seres humanos, temos a capacidade de externalizar o sentimento da nossa finitude, tanto a consciência como a reflexão sobre a nossa finitude. E no último momento da nossa imagem, nós temos duas lápides, os dois que brincaram, que construíram uma vida, finalizaram a sua existência, representando ali a morte, e também a árvore frondosa perdeu também todas as suas folhas. A diferença entre a árvore e os indivíduos é que os indivíduos têm a consciência da sua finitude, a consciência que um dia deixarão de existir. Então, o que torna a angústia uma experiência perturbadora é a consciência justamente da finitude, isto é, a consciência de que cedo ou tarde nós morreremos, a consciência de que nós estamos apenas de passagem, num breve existir. A morte é a possibilidade que vai eliminando, que elimina outras possibilidades. Dessa maneira, nós vemos justamente na obra Ser e Tempo, uma obra muito interessante de ser lida, essa constatação sobre a nossa finitude humana.
sobre a angústia e a existência autêntica, onde o próprio Heidegger diz: a morte é, em última instância, a possibilidade de impossibilidade pura e simples de ser aí, de projetar-se no mundo, do Dasein. Desse modo, a morte desvela-se como a possibilidade mais própria, irremissível e também insuperável. Assim, o Heidegger traz uma grande contribuição para a compreensão sobre o que seja o existencialismo, ou então as características do nosso existir, da nossa breve existência. Nós temos a imagem da capa do livro Ser e o Tempo, e ao lado da imagem uma representação da nossa finitude através da morte, representado ali por essa cruz. E assim percebemos a influência pertinente da característica filosófica dada pelas contribuições do Martin Heidegger. Outro pensador de grande importância e de grande relevância é o Jean-Paul Sartre, que ele nasce em 1905 e falece no ano de 1980. Nasceu em Paris, na França, lembrando que o Heidegger nasce na Alemanha, o Sartre na França. Os historiadores da filosofia, em sua grande maioria, pontuam que os alemães compreendem a filosofia de forma profunda e têm uma linguagem mais difícil de compreensão, então é necessário ler várias vezes o mesmo texto, enquanto os franceses se aprofundam também na filosofia e têm uma capacidade explicativa com mais clareza, com uma pontuação bem pertinente, bem clara, né, e distinta nas suas obras filosóficas. É o que acontece também na obra do Jean-Paul Sartre e também dos demais pensadores franceses. É considerado o principal representante do existencialismo e um dos pensadores mais influentes do século XX. Vez por outra, quando nós falamos a palavra existencialismo, já lembramos de forma imediata a figura do Jean-Paul Sartre. Mas, ao estudarmos um pouco mais a história da filosofia, vemos que outros pensadores anteriores e posteriores também deram grandes contribuições ao pensamento do existencialismo. Inicialmente, o termo existencialista, dado ao Jean-Paul Sartre, dado a ele, era repudiado pelo próprio filósofo. Com o passar dos anos, ele começou a aceitar o termo de filósofo existencialista. Para Sartre, a capacidade de escolha seria a manifestação última da liberdade, característica fundamental da existência humana. Então, nós somos condenados a ser livres a partir do momento que, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que escolher desde a nossa infância até o último respiro da nossa vida. E o próprio ato de não escolher já é uma escolha. Então, por isso, na perspectiva do Sartre, da contribuição existencialista, nós somos convidados ou condenados de forma mais intensa, nas palavras do Sartre, nós somos condenados à liberdade, condenados a ser livres. As principais obras do Sartre ganham também grandes conotações e grandes influências, tanto do Kierkegaard, como também do pensador Edmund Husserl. Nós temos da esquerda para a direita a Crítica da Razão Dialética, do Jean-Paul Sartre. Na segunda obra, O Ser e o Nada, a partir do próprio título, Ensaio de Fenomenologia Fenomenológica, a ensaio de ontologia fenomenológica, nós vemos aí uma assertiva, uma busca para compreender a fenomenologia de forma científica, então ele faz um grande estudo a partir das obras do Husserl também, uma influência muito grande do pensamento fenomenológico de Edmund Husserl. E na terceira obra, uma das mais difundidas, divulgadas, que nós podemos ler de forma tranquila durante algumas horas do nosso dia, uma obra pequena, mas que traz um grande cabedal de influência do pensamento existencialista, é o Existencialismo é o Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Uma das obras mais divulgadas, difundidas, que a gente, vez por outra, nos remetemos a esse texto. E, por fim, nós temos a obra O Esboço para a Teoria das Emoções, do Jean-Paul Sartre. Nas suas obras, nós achamos elementos pertinentes tanto das possibilidades de existir, trazidas pelo Kierkegaard, assim também como as grandes contribuições trazidas pelos fenomenólogos, dentre eles o Edmund Husserl, filósofo e matemático.
Para Sartre, o ser humano é liberdade. Então, a essência do ser humano, o ponto central do ser humano é a liberdade. Ele vai começar fazendo as comparações entre os seres humanos, os objetos, os animais, e ao perceber que todas as coisas já têm uma finalidade por si só, o ser humano não tem essa essência pré-estabelecida. Então, as perguntas norteadoras do Sartre são: qual é o propósito do ser humano? Qual é o sentido, né, da existência? Qual é a excelência humana? Qual é a sua essência? E nós vemos nessa imagem do Doug Funny, ele ali com o seu cachorrinho, contemplando, se divertindo, nós vemos diversos objetos, um livro, um quadrinho, a cama, a mesa, ele desenhando com lápis, e ao pegarmos esses elementos, esses objetos, percebemos que todos têm uma essência, todos têm uma finalidade, a finalidade do lápis, do caderno, da cama, da mesa, todos podem ser descritos através da sua essência. O grande problema encontrado pelo Sartre é que o próprio Doug Funny, o próprio ser humano, ele está em construção. Ele não tem uma essência pré-estabelecida. Então, o ser humano não nasce com a essência pré-determinada, assim como as coisas e todos os objetos que criamos. Todas as coisas que observamos, elas têm já um objetivo, já têm uma essência pré-determinada, diferentemente do ser humano, que está em construção. O homem aparece ou é lançado no mundo e, por meio das suas escolhas e decisões, vai determinando o significado e vai dando sentido à própria vida, vai dando sentido ao seu próprio existir, né? Quer seja pelas escolhas as escolhas materiais, as escolhas que ele vai fazendo profissionalmente, e também o aspecto da imaginativo, por isso nós temos ali nessa figura, ele imaginando, né, o Doug Funny imaginando diversas possibilidades. E o próprio ato de imaginação, e como o próprio ato também de interferência social, está ligado à nossa liberdade, está ligado às nossas escolhas que nós vamos fazendo durante o nosso existir. Dessa maneira, o Sartre é bem pontual ao dizer que a nossa existência ela precede a essência, diferentemente dos objetos apresentados, como, por exemplo, essa caneca, ela serve justamente para armazenar líquidos ou então para fazer alguma refeição, ela já está pré-estabelecida, nós já sabemos qual é a sua funcionalidade, assim como os demais objetos. Quando nós colocamos os seres humanos, nós percebemos que eles estão atrelados a diversas condições sociais. E eles estão em mutabilidade, estão mudando as suas ações constantemente. O homem procura o seu ser ou a sua identidade no mundo quando entra em contato com as coisas e as pessoas, tal qual o pensamento do Martin Heidegger. Nós só podemos nos situar e entender o mundo quando nós entramos em contato com as pessoas, com as coisas, quando nós as nomeamos, nós damos significado à nossa existência. E o Sartre é bem pontual ao dizer que não há uma essência humana pré-estabelecida. O que existe mesmo é uma construção durante todo o processo existencial. O homem descobre o seu ser por meio da sua vida, das suas ações, das suas decisões, de todas as atitudes que ele vai tomando durante todo o seu existir. Sobre o existencialismo, inicialmente o Sartre tem um bloqueio, ele não gosta de ser chamado de filósofo existencialista, mas a partir da sua obra, O Existencialismo e o Humanismo, que vai ganhando conotação tanto o termo existencialismo, como ele vai se adequando, se adentrando no termo de pensador existencialista. Este termo foi aplicado à filosofia de Sartre e também de Simone Beauvoir, que é a sua companheira, e na obra O Existencialismo é o Humanismo, o filósofo passou a utilizar esse termo tanto para caracterizar sua teoria, quanto para designar o pensamento de outros filósofos, que foram ganhando visibilidade através das produções, tanto do Sartre, como também daqueles que antecederam ao seu pensamento, mas que ganhou mais visibilidade a partir das suas construções, principalmente as suas construções filosóficas e também das suas obras de teatro. Alguns pensadores existencialistas, marcados tanto pela filosofia de Kierkegaard, Schopenhauer, filosofia de Sartre. Então, na parte superior, do lado esquerdo ao direito,
nós temos justamente o Friedrich Nietzsche, através das suas investigações, percebemos no seu texto esse viés existencialista. Temos também o Karl Jaspers, na segunda imagem, o Jean-Paul Sartre e o Albert Camus. No Albert Camus, nós vemos a célebre frase que não existe uma explicação para as coisas no sentido da vida, mas cabe a cada ser humano dar sentido à sua própria existência. Não existe uma existência pré-estabelecida, um sentido da vida, mas existe que cada ser humano, na sua individualidade, vai dando sentido à sua própria existência. No lado inferior, nós temos o Kierkegaard como um dos grandes precursores do existencialismo a partir da angústia, depois o Martin Buber, que vai construir o conceito de pessoa e a sua individualidade, o Merleau-Ponty, posteriormente nós temos o Merleau-Ponty, que deu grandes contribuições ao aspecto da fenomenologia como ciência, e por fim, na nossa imagem, nós temos a Simone de Beauvoir, que foi a companheira de Sartre, que traz para uma interpelação filosófica o papel da mulher na sociedade. Então, a partir dessas nuances, desses pensamentos dos existencialistas, de uma filosofia existencialista, surgiram grandes contribuições ricas ao pensamento filosófico. E, para o Sartre, o homem é o que faz de si, através das suas responsabilidades que ele vai assumindo de acordo com as consequências tomadas por meio da liberdade que ele exerce. Então, nós temos uma imagem bem significativa que nos ajuda a aprofundar um pouco sobre o pensamento de Sartre. A imagem aparece com o sintoma da liberdade, os passarinhos voando, mas, ao mesmo tempo, eles voam e eles assumem determinada liberdade, assim como os seres humanos, ao guiarem o seu existir. Cada liberdade, cada escolha carrega-se através de uma responsabilidade. E a responsabilidade está aí através dessa linha, né? Então, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, dessa maneira, na filosofia sartriana, nós encontramos essa responsabilidade intrínseca a partir das escolhas que nós fazemos. Inicialmente, o ser humano é responsável pela sua existência e também pelo que ele se torna. O ser humano é o único agente responsável e o ser humano é responsável pelo seu destino e não pode fugir disso. Ele deve aceitar as consequências das suas escolhas, quer sejam consequências boas, quer sejam consequências também não tão boas assim. Dessa maneira, o Sartre traz uma perspectiva humanista existencialista, colocando a responsabilidade das escolhas no ser humano. Assim, na obra O Existencialismo é o Humanismo, nós percebemos uma frase muito interessante nessa obra. O homem não é senão o seu projeto, só existe na medida em que se realiza. Não é, portanto, nada mais do que um conjunto de seus atos, nada mais do que a sua vida. Então, a partir da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso momento de existência, é que nós temos a compreensão que nós estamos condenados à liberdade. Outra frase significativa nesse mesmo livro, O Existencialismo é o Humanismo, diz o seguinte: o homem faz-se, não está realizado logo de início, faz-se escolhendo a sua moral e a sua pressão das circunstâncias. É tal que não pode deixar de escolher uma moral, uma ética, uma norma de conduta. Não definimos o homem senão em relação a um compromisso. E a partir desse compromisso, a partir das diversas possibilidades de existência, é que nós compreendemos que o próprio ser humano está num processo de existir, de construir e de busca de essência continuamente, dia após dia. Quando o Sartre coloca que a centralidade ou a essência do ser humano é a liberdade, cria-se justamente um paradoxo, uma condenação à liberdade. Estamos condenados à liberdade. É justamente o que se coloca na imagem abaixo, onde nós percebemos a liberdade dos pássaros e nós nos questionamos que tipo de liberdade é essa, e percebemos que o próprio Sartre, ao investigar a existência humana, afirmou que o ser humano é livre, mas essa liberdade ela nos traz consequências. E a partir desse momento nós percebemos que existe
essa condenação à liberdade, porque mesmo no ato de não escolher, de não fazer escolhas, de não exercer a liberdade, isso já é uma escolha. Então, nós estamos condenados à liberdade. O seu fazer, se eu realizasse, não estaria preso a nenhuma natureza interna imutável, né? Ela pode ser mudado, a natureza humana, a natureza do indivíduo, tampouco a um ser supremo que externamente determinasse os valores ou os caminhos a percorrer. Essa ruptura também de forças metafísicas ou de um ser supremo, fazendo com que o homem caminhe por si mesmo, traz essa angústia, mas traz também essa condenação à liberdade dada por ele mesmo, nem por uma natureza interna imutável e nem também por um poder supremo que determinasse os valores e os caminhos que o indivíduo estivesse percorrendo. Na grande contribuição do Sartre ao pensamento existencialista sobre a liberdade e também o conceito de angústia trazido pelo Heidegger, nós percebemos a influência e a pertinência do pensamento da Simone de Beauvoir, que foi a esposa do Sartre, e ela nos traz uma definição muito interessante a perspectiva da história e também da história da filosofia, o tornar-se mulher. A filósofa Simone de Beauvoir refletiu sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea, e seu pensamento inspirou em certa medida e antecipou o movimento feminista em luta pelos direitos e autonomia da mulher, onde nós vemos justamente nessa imagem os padrões sociais exercidos a partir da vestimenta, das cores, do modo de se portar, do comportamento que vai se adquirindo desde o nascimento até a idade adulta, das formas de padronização, das rotinas que vão sendo estabelecidas. Lembrando que essa imagem representa justamente o Jean-Paul Sartre e a sua companheira, a Simone de Beauvoir, estão em um determinado local, eles estão servidos pelo garçom, e ela faz justamente qual é a condição da mulher na sociedade contemporânea a partir de uma construção dada pelo patriarcalismo, onde existe o primeiro sexo, o segundo sexo, e ela vai justamente escrever um livro intitulado O Segundo Sexo. Nesse livro, ela pontua justamente essa frase, uma frase bem interessante, bem questionadora, que proporciona uma desnaturalização do natural. Ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto de civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e o castrado, que qualificam de feminino. A partir dessa colocação expressa nesse livro e demais outras colocações, o próprio título da obra já se coloca com uma reflexão bem pertinente, o segundo sexo, como se existisse o primeiro sexo e esse primeiro sexo fosse superior ao segundo sexo. É justamente o que nós vemos na constatação quando ela faz uma diferenciação entre sexo e gênero. Então, para a filósofa, há uma profunda diferença entre sexo e gênero. O sexo é definido biológica e anatomicamente, nasce-se macho ou fêmea, e o gênero é uma construção social, é a sociedade que vai impor a forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de se realizar dentro da sociedade. Então, o gênero, ele é estabelecido socialmente, essa análise que ela faz de acordo com diversos contextos históricos que ela vai comparando. E aí nós temos uma charge bem interessante, onde a mulher, na sociedade contemporânea, assume diversos papéis, e o homem apenas um ou dois, onde nós vemos ali ela cuidando do filho, fazendo as compras, ajeitando todas as coisas, e o marido, ao abrir o jornal, ele ainda indaga a seguinte questão: leu essa notícia, querida? Leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. Aí ela diz o seguinte: tive tempo, ainda não. Eu ainda não tive tempo de ler essa reportagem, porque eu estou vivenciando essa reportagem. Né? Ela faz inúmeras atividades, enquanto o homem faz uma ou outra, e é justamente o que a Simone de Beauvoir vai pontuando nos seus escritos, a diferenciação entre o homem e a mulher na sociedade contemporânea, o papel da mulher na sociedade contemporânea.
Então, a condição de ser humano, ou de ser homem ou ser mulher, dependem justamente da condição social que eles estão inseridos. Assim, né, outra charge bem provocativa em relação a essa desigualdade apontada pela Simone de Beauvoir e pelos diversos movimentos, nós temos esse objetivo a ser alcançado na charge, onde nós temos, para um, temos poucos obstáculos e o outro diversos obstáculos, um jacaré, as minas enterradas, um muro, as lanças, um buraco, e ainda mais ao pé desse segundo personagem, nós temos uma bola de ferro amarrada. Então, todas as adversidades, todos os contratempos colocados a um sujeito e o outro está com menos adversidades. Então, segundo a Simone de Beauvoir, a sociedade dominada pelos homens reserva à mulher um papel subalterno. Por isso que ela chama, ela caracteriza no seu livro, o título do livro já é Segundo Sexo, como se o primeiro fosse o dominante. E o indivíduo do sexo feminino aprende a ser mulher e a subordinar uma situação de inferioridade por meio dos padrões sociais, por meio das tradições, por meio da organização social. O grande processo que a Simone de Beauvoir pontua é justamente uma desnaturalização, uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar em relação a essas características fundadas pela naturalização da sociedade, pela naturalização dos papéis sociais exercidos pelos homens e pelas mulheres. Nós vemos, vez por outra, reportagens de desigualdade salarial, onde ambos, por exemplo, exercem a mesma função, mas os salários eles ficam totalmente desiguais, justamente apenas só por ser homem ou por ser mulher. Outra imagem que nos causa estranhamento e uma percepção de como a filosofia da Simone de Beauvoir é pertinente para as nossas reflexões é essa do Laerte, né? O Laerte também, o próprio chargista, passou por essa transformação recentemente ao se assumir com outro gênero, sofreu diversas críticas e ele tem um personagem onde ele vai ressaltando como é que a sociedade vai se pontuando em relação às mudanças de perspectiva. Então, nós já temos um grupo de pessoas, uma sociedade já cristalizada, que olha para aquela pessoa que se vestia de uma forma e agora se veste de outra, e ela já tece julgamentos, ela já diz o seguinte: você não pode impor o seu modo de vida a nós, normais. Então, a pessoa indignada começa a se questionar: ué, e eu não sou normal? Então, um grupo de pessoas enfaticamente diz: não. E ele vai pontuando para o lado da charge, né, encontrar os seus pares, aquelas pessoas que o compreendem, e ele diz o seguinte: já nos descobriram, pessoal. Então, era um alienígena vestido de ser humano. Então, a Simone de Beauvoir possibilitou um questionamento da condição imposta pela sociedade à mulher e permitiu o desenvolvimento de novas reflexões, tanto sobre a identidade de gênero. Então, todos esses pensadores existencialistas que nós contemplamos de forma breve, tanto o Heidegger, o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, tecerão reflexões pertinentes e muito ricas para uma compreensão filosófica de maior alcance e, ao mesmo tempo, trazendo as vertentes naturais do processo da filosofia contemporânea. Assim, nós finalizamos a partir das duas formas de se estudar a filosofia. Inicialmente, a história da filosofia, pela filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E o outro tópico de estudo sobre as formas de se estudar a filosofia é sobre os temas da filosofia, onde nós contemplamos a liberdade, carregada justamente pela responsabilidade, a existência, o que é o existir, o ser humano e as inúmeras formas e possibilidades de existência e compreensão da realidade, a própria angústia que vai carregando diversas conotações, dentre elas uma angústia trazida pelas possibilidades dadas pelo Kierkegaard, mas como uma porta de saída para uma existência autêntica, a partir do momento também que nós nos deparamos com o conceito de finitude, o conceito de morte, trazido pelo Martin Heidegger. E nós temos ali a Mafalda explica a filosofia, procurando evidenciar de forma crítica, reflexiva, trazendo como apontamento uma discussão de diálogo entre esses pensadores,
os pensadores da filosofia antiga, da filosofia medieval, da filosofia moderna e da filosofia contemporânea, colocando-se assim como ponto central e ainda mais de efervescência ou então de uma filosofia com significado, um significado de debate, um significado de reflexão estrutural. E a Mafalda ali, ao olhar para o mundo com seus amigos, situa-se no mundo, é um ser aí lançado no mundo que está em processo de construção, de desenvolvimento. A bibliografia, as obras que foram utilizadas para essa breve reflexão filosófica da história da filosofia contemporânea, está a partir do livro Segundo Sexo, da Simone Beauvoir, segunda edição, tradução do Sérgio Millet, São Paulo, Diffel, 1967, a obra Ser e Tempo, do Martin Heidegger, quarta edição, tradução de Márcia Sá Cavalcante, Schubach, Petrópolis, Vozes, 1993, e as obras que contemplam a história da filosofia, como a Iniciação à História da Filosofia, do Danilo Marcondes, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zarra, 2007, as obras do Ricardo Melânio, Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna, 2018, a outra obra dele, Encontro com a Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna, 2018, a primeira, o Diálogo, contempla uma história da filosofia, a segunda, o Encontro com a Filosofia, contempla os temas de filosofia, e, por fim, uma obra muito interessante, fácil de ser lida, em poucas horas do dia nós conseguimos ler essa obra com muita facilidade, do Jean-Paul Sartre, O Existencialismo é um Humanismo, da segunda edição, tradução de Virgílio Ferreira, Lisboa, editora Presença, e sem data. Nas próximas investigações da filosofia contemporânea, nós iremos contemplar a cultura e a linguagem, e, por fim, nós veremos um pouco de lógica, encerrando, assim, as etapas da filosofia contemporânea. Então, nós nos encontramos na nossa próxima reflexão filosófica.